Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, à nossa reflexão a respeito da Bíblia Sagrada. Hoje, nesse segundo vídeo sobre abrindo as Escrituras, nós vamos continuar falando um pouco sobre esse aspecto divino da Palavra de Deus. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, aconselho que você assista o primeiro vídeo para entender melhor o que nós vamos estar falando aqui. Eu quero retomar aqui novamente aquela ideia de Alexander sobre a estrutura arquitetônica da Bíblia, onde ele faz ali uma comparação da Bíblia como a estrutura de um templo. Então, os irmãos vão lembrar dessa comparação feita por Alexander na introdução da Bíblia. Então ele chamou essa estrutura de templo da revelação. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dessa questão do templo da revelação, desse aspecto divino desse templo. Bom, para nós entendermos melhor o que nós vamos falar a esse respeito, é importante nós destacarmos para vocês que quando vocês começam a ler as Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com repetidas vezes a expressão, o número 3 ou a expressão terceiro dia. Isso acontece diversas vezes na Bíblia. O número 3 na Bíblia, então, ele tem esse significado todo especial. Bom, eu quero aqui, só para melhorar um pouco essa reflexão, apresentar alguns textos na Bíblia onde o terceiro dia aparece. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, eu separei para vocês aqui o Gênesis 42, 18, que nós encontramos a seguinte expressão: E ao terceiro dia, disse-lhes José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. É o momento em que José está reencontrando com seus irmãos e ele coloca então seus irmãos à prova, e a expressão terceiro dia aparece aqui. No livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 11, nós encontramos os seguintes versículos: E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. É o momento que Deus está concedendo a sua lei ali a Moisés no Monte Sinai. Então a expressão terceiro dia também aparece ali no livro do Êxodo. O livro do Levítico, o livro das leis, né? Nós vamos ler o capítulo 7, versículo 17, que diz assim: E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Então, falando sobre a lei do sacrifício, como que deveria ser realizado o sacrifício, novamente o terceiro dia aparece também nessa explicação do sacrifício. O livro de Números, capítulo 19, versículo 12, nós encontramos: Ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Novamente a lei aqui da purificação, aqui envolvendo não somente o terceiro dia, mas também o sétimo dia, que também o número 7 também é um número muito significativo na Bíblia. O livro de Josué, capítulo 9, versículo 17, nós encontramos: Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades ao terceiro dia, e as suas cidades eram Gibeão, Séfira, Beerote e Kiriate Jearim. Então a expressão terceiro dia aparece também no livro de Josué. O livro dos Juízes, capítulo 20, versículo 30. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Também a expressão terceiro dia aparece também ali no livro dos Juízes. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi
e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Lá os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Saul e sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag e a tinham posto a fogo. 1 Samuel 30, 21, a expressão terceiro dia. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2, sucedeu que ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com a terra sobre a cabeça, e sucedeu que chegando a ele, a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Também 2 Samuel, a expressão terceiro dia. 1 Reis, capítulo 12, versículo 5. Eles disse, ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim, e o povo se foi. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, diz assim, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Então, quando o Senhor anuncia ali a cura de Ezequias, a expressão terceiro dia também aparece. Continuamos vendo nas Escrituras, agora em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo, tornai a mim ao terceiro dia. Esté, capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte o aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. Então, também no livro de Esther aparece a expressão terceiro dia. O livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2, vai dizer assim, versículo 3, vai dizer assim, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí nós chegamos no livro, na parte da Bíblia que é o Novo Testamento, e nós vamos encontrar também a expressão terceiro dia. O primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 16, versículo 21, nos diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que ia a Jerusalém e a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Marcos capítulo 9, versículo 31, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Lucas capítulo 9, versículo 32, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Atos, capítulo 10, versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Então nós temos uma série de versículos na Bíblia nos falando da importância desse número 3 nas Escrituras. E bom, a Bíblia também nos apresenta o Deus, a divindade, como uma trindade santa, né? Nós encontramos essa expressão bem clara ali na grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículos 16 e 20, quando o Senhor ordena aos seus discípulos para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui também a trindade, o número 3 aparecendo aqui, na pessoa da Trindade. Nós temos também a apresentação da própria composição do homem como um homem tricotômico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, nós vemos que a necessidade do homem se santificar e conservar tanto corpo, alma e espírito para o dia do Senhor. As 3 partes do tabernáculo, também nós vemos no Antigo Testamento a construção do tabernáculo.
Tabernáculo foi aquela primeira construção daquele templo no Antigo Testamento, quando o povo ainda estava no caminho do deserto. Então era um tabernáculo móvel, porque o povo precisava se deslocar sempre. Então deveria ser feito de cortinas, deveria ser móvel. No entanto, o tabernáculo era dividido em 3 partes. Você tinha um pátio, você tinha um lugar santo e você tinha também o lugar santíssimo. Depois, já na terra ali fixada, o povo vai construir o templo no mesmo formato do que foi dado a Moisés, a mesma medida do tabernáculo, tendo também a mesma composição, que é essa divisão em 3 partes também do templo. A Bíblia também apresenta uma outra trindade, a trindade satânica que aparece na Bíblia, que é o diabo, o anticristo e o espírito de engano. No livro do Apocalipse, nós vemos o diabo sendo apresentado como uma figura do dragão, o anticristo como a besta que sobe do mar e o falso profeta, ou o espírito de engano, como a besta que sobe da terra. Nós vemos essa trindade que trabalha em conjunto contra as coisas de Deus e para confundir as pessoas. Então o número 3 mostra todo esse aspecto divino presente nas Escrituras. Bom, a forma com que a Bíblia foi escrita também aparece o número 3. Por quê? Porque Deus escolheu 3 línguas, 3 idiomas pelos quais ele se revelou e foi registrado a sua revelação nas Escrituras. Nós temos, portanto, esses 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. Esses 3 idiomas sendo ali as línguas originais que deram origem às Escrituras. Nós temos também na Escritura a letra, a sagrada letra, a verdade e o Espírito, né? Que compõe esse aspecto divino das Escrituras. Nós temos a letra escrita nesses 3 idiomas e nós temos a verdade expressa nessas letras escritas, e essa verdade na verdade é o resultado de um grande milagre. Por quê? Porque Deus traz e revela a verdade e ele utiliza-se então do próprio homem, da sua própria linguagem humana, da linguagem humana, para que essa verdade fosse compreendida e fosse comunicada às demais pessoas. De certa forma, ele faz isso de forma milagrosa, a ponto de que uma não atrapalhe a outra, né? O aspecto divino não tira da Bíblia o seu aspecto humano, e nem o aspecto humano da Bíblia também não interfere no aspecto divino das Escrituras. E nós temos a questão do Espírito. O Espírito é aquele que inspirou os homens para que os mesmos pudessem alcançar a revelação que foi dada a eles e de forma também protegida por essa inspiração divina, eles pudessem registrar cada um na sua própria característica, a sua própria língua, aquilo que eles receberam como revelação sem alterar a mensagem divina. Então, mesmo aqueles que procuraram registrar as informações a partir de diversos recursos que foram utilizados para que a verdade chegasse até os escritores bíblicos foram protegidos por essa ação espiritual de maneira tal que a verdade fosse inalterada e fosse registrada então nas Escrituras. Então é assim que nós vemos esse aspecto divino da palavra do Senhor ali preservada nas Escrituras. Alexander, na página 41 desse livro Introdução da Bíblia, nós vamos ver uma coisa interessante que ele faz aqui, que é uma simetria. Eu vou compartilhar com vocês essa simetria que existe na Bíblia entre aquilo que nós encontramos registrado no Antigo Testamento e aquilo que nós encontramos registrado no Novo Testamento. Lembra que no vídeo anterior eu disse que o Novo Testamento está contido no Velho Testamento,
mas não revelado. Mas nós vamos ver aqui nessa simetria exatamente essa ligação do Novo e o Velho Testamento. Pois bem, Alexander destaca o seguinte, que o Pentateuco, nós temos no Pentateuco a lei que foi dada a Moisés, e o Pentateuco se encerra com a morte de Moisés. A lei é entregue ao povo de Deus ali no Antigo Testamento. Então, Deus revela a sua vontade por meio da lei, entrega ao líder Moisés, e o homem, no entanto, ele falha em cumprir essa lei. Já os evangelhos, que também é a base do Novo Testamento, nós temos a base do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, a base do Novo Testamento, que seriam os evangelhos. Então, quando nós olhamos para a base do Novo Testamento, que são os evangelhos, nós vemos que a graça nos leva à salvação mediante a morte e ressurreição de Cristo e nos garante o cumprimento das promessas. Portanto, o que nós vemos nos evangelhos é Deus se revelando, ou revelando a sua verdade ao homem, agora através do próprio Cristo. E Deus cumpre a sua verdade em Cristo Jesus. Ou seja, a graça nos garante o cumprimento da exigência da lei. Aquilo que o homem falhou na exigência da lei, que é a vontade de Deus, agora Cristo vem e ele cumpre essa vontade de Deus. Portanto, não há como o homem falhar na missão com relação à salvação, uma vez que o homem deposita a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a graça nos garante o cumprimento da promessa de Deus. Temos, conforme a estrutura do Antigo Testamento, já apresentado ainda naquela imagem, né, do templo, ali, da arquitetura da Escritura, nós vamos ver, nós temos os livros históricos, né? Depois do livro do Pentateuco, nós temos os livros históricos, e nos livros históricos nós temos um povo debaixo da lei. E esse povo que está debaixo da lei, ele esforça para cumprir essa lei, mas ele não consegue cumprir a lei, ele falha. E por causa da falha em cumprir a lei, esse povo se coloca debaixo da maldição e é espalhado entre as nações como punição por não cumprimento da lei. Quando nós vemos o livro histórico do Novo Testamento, nós vamos ver que há um povo, agora não debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, em obediência, e esse povo vai crescendo, ele vai aumentando cada vez mais. Acontece também uma dispersão no início da igreja, dos primeiros séculos, mas, no entanto, essa dispersão da igreja não é resultado não é consequência de uma desobediência, de uma maldição, mas é um propósito de Deus que faz com que, por meio da perseguição, a igreja se espalha, mas ela se espalha debaixo da graça de Deus, e ela então vai se espalhando, e onde ela vai levando e cumprindo a vontade de Deus, e o ide, que é levar a palavra de Deus em todos os lugares. Os livros poéticos do Antigo Testamento, nós vamos ver na exposição dos livros poéticos, a exposição da doutrina do pecado e as suas consequências. Nós vamos ver também a exposição da bondade e da fidelidade de Deus, e nós vamos ver também como que Deus ele é bom e fiel para com aqueles que cumprem a sua exigência, ou aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam em Deus, Deus se revela como um Deus bondoso e um Deus fiel para cumprir a sua promessa. Nós temos já no Novo Testamento, não os livros poéticos, mas nós temos ali as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento. E as epístolas do Novo Testamento, ela tem uma função que é a exposição da doutrina da salvação pela graça e o cumprimento da obra de Cristo naquele que crê. Ou seja, enquanto os livros poéticos do
Antigo Testamento nós temos a exposição da doutrina do pecado e a sua consequência. Nas cartas apostólicas nós temos a exposição da doutrina da salvação pela graça e o cumprimento da obra de Cristo na vida daqueles que depositam a fé em Cristo. Os livros proféticos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar nesses livros proféticos relacionadas às coisas vindouras, as advertências e julgamentos e promessas de uma glória futura. Tudo isso é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Como nós vamos para o livro profético do Novo Testamento, que é o último livro, que é o livro do Apocalipse, também nós vamos ver as relações das coisas futuras, as advertências e julgamentos, e também a promessa da glória futura e do triunfo final de Deus ou do bem sobre o mal. Então, nós terminamos aqui mais essa observação, que eu acho aqui interessante, dessa introdução do que é a Escritura, desse caráter divino dessa palavra, dessa Escritura, para que nós possamos compreender o que de fato é e o que torna esse livro um livro assim extremamente importante, ou o livro mais importante para o homem. Alexander, na página 14, nos traz algo aqui muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque uma vez que nós estamos diante desse livro sagrado, desse livro santo, diz assim Alexander, abre aspas, uma passagem da Bíblia explica a outra, uma verdade completa a outra, um livro explica-se por intermédio do outro, assim acontece com todo o volume sagrado, fecha aspas. Então, ele está falando de como se deve ler as Escrituras e como que nós vamos entender e interpretar corretamente as Escrituras. Ele vai mostrar que uma vez que as Escrituras têm uma unidade espiritual, nós temos que então nos valer de outras passagens que possam trazer luz àquela que nós estamos lendo e que naquele momento não há uma compreensão, ou seja, uma passagem bíblica explica a outra, uma verdade completa a outra, e um livro explica-se também por intermédio de outro livro. Então, essa deve ser a forma com que nós examinemos as Escrituras. Não podemos ler a Bíblia e simplesmente querer enxergar na Bíblia aquilo que nós pensamos. Nós precisamos fazer uso desse recurso e de ver, à luz da própria Bíblia, o que de fato aquele autor quer dizer a respeito daquelas coisas. É o que na Bíblia, é o que na teologia reformada ficou definido. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então é esse a fórmula que nós propomos para que possamos examinar as Escrituras e compreender também o que nela está escrito. Também na página 16, Alexander nos traz uma informação importante, que diz assim, abre aspas, pretender estudar a Bíblia sem controle e auxílio do Espírito Santo é tão insensato como o ato de um cego que quisesse dessecar o corpo humano para o estudar, fecha aspas. Então ele está dizendo o seguinte, que uma vez que nós estamos diante de um livro santo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, nós dependemos também da ação desse Espírito para estudarmos as Escrituras. Não podemos pegar a Bíblia e querer entender e interpretar a Bíblia como nós fazemos com qualquer outro livro. Nós estamos diante de um livro santo, inspirado pelo Espírito Santo, e dependemos também da iluminação desse Espírito e do recurso do Espírito Santo para nós compreendermos perfeitamente a vontade de Deus. Caso contrário, seria como se o homem cego quisesse estudar o corpo humano, dissecando o corpo humano para compreender o corpo humano, ele não iria compreender nada. Então essa também é um destaque muito importante que eu gostaria de passar para vocês antes de nós aqui fecharmos mais esse vídeo. Esse é um vídeo que ficou um pouco mais curto e eu quero que vocês
Se gostaram, não deixa de dar ali o seu like, não deixa de comentar, não deixa de curtir. Nós vamos continuar abrindo as escrituras, depois vamos falar mais coisas importantes para aquele que está começando a ter o seu contato com as escrituras, que quer aprender um pouco mais. Nós vamos estar divulgando mais algumas informações importantes. Depois nós vamos entrar em alguns detalhes, alguns aspectos, alguns livros da Bíblia. Tudo isso nós vamos fazendo aos poucos, à medida que Deus for tocando no meu coração para que assim seja feito. O que eu tenho feito aqui, meus amados, é simplesmente compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão financeira com relação a isso, né? Quem me conhece sabe, o meu ministério sempre foi um ministério voluntário, nunca pastoreei a custo de financeiro. Não sou contra, né, o pastor receber de forma nenhuma. O ministério é bíblico, né? Mas o meu ministério sempre foi um ministério assim, voluntário, e continua sendo, né? Hoje nós temos um grupinho bem pequeno, nós estamos com um grupo pequeno de irmãos, mas estamos ali esforçando para avançar um pouco mais dentro daquilo que é a vontade de Deus. E eu tenho criado esse canal aqui para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido, né? Aquilo que eu vou aprendendo, adquirindo como conhecimento na minha jornada cristã, e que eu puder, e que Deus for tocando no meu coração, eu vou aqui estar gravando e compartilhando com vocês. Portanto, eu conto com aquilo que os irmãos puderem fazer nesse sentido, para estar ajudando a divulgar mais as mensagens, e outras pessoas possam ser abençoadas, né? Então você faça isso, dá um curte, compartilha, comenta, porque você fazendo isso, você vai estar ajudando que essa mensagem chegue a outras pessoas. E se você tem interesse também em que seja falado algum outro tema também, comente aí, né? Eu gostaria que você falasse algum tema tal, tema X, e nós vamos procurar fazer. Se for alguma coisa que eu tenha condição de compartilhar alguma coisa, eu estarei fazendo para assim ajudar aos irmãos. O mais, a paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.